Muito bem-vindos ao podcast do Estudo com o vosso anfitrião Pedro Alves. Hoje o tema é da Revolução Liberal Portuguesa à segunda fase da industrialização. Vamos nessa, Vanessa! Então, malta, antes de começarmos o estudo, eu queria só informar-vos que eu mudei de casa e, portanto, este podcast não está a ser feito só para mim. Temos aqui um convidado especial. E, portanto, uma salva de palmas, senhoras e senhores, para o menino Eco. Pronto, agora que o meu companheiro aqui de trabalho está apresentado, vamos partir para a matéria. Peço desculpas por qualquer incómodo que o menino cause aqui na vossa experiência auditiva. Vamos partir para o trabalho, enfim. Então, a Revolução Liberal Portuguesa vai ter vários antecedentes. Vamos, em primeiro lugar, falar sobre o que é que antecedeu a Revolução Liberal de 1820. Então, temos de ter em conta o papel absolutista e repressivo do Estado português, ou seja, vivíamos num governo que era repressivo e absolutista, não me digam. Existia também uma manutenção de uma economia atrasada e predominantemente agrícola, ou seja, estávamos atrasados a níveis económicos e não tínhamos qualquer tipo de desenvolvimento, a industrialização ainda não tinha chegado cá antes da Revolução. Devido às medidas de Marquês de Pombal, também existiu um desenvolvimento relativamente recente da burguesia, bastante importante. Portanto, a burguesia agora está muito mais desenvolvida do que estava há uns tempos atrás. Também surgiram vários movimentos ligados ao liberalismo, como o jacobinismo e a maçonaria, ou seja, no meio do nosso governo absolutista e repressivo, estavam a surgir movimentos ligados ao liberalismo. O liberalismo, a ideia do liberalismo estava a crescer dentro da sociedade, especialmente nas elites. Isto também porquê? Por causa da influência da Revolução Francesa, Americana e Espanhola. Portanto, os outros sítios todos estavam a ter revoluções baseadas no liberalismo, e então estas ideias iam entrando aqui para Portugal e nós obviamente começamos a pensar nelas. E por fim, também é importante notar que as invasões francesas também deixaram muitas consequências a nível económico e político. As invasões francesas, no caso, as 3 invasões napoleónicas que nós repelimos, que nós conseguimos defender, mas com a ajuda dos ingleses, que depois deu problemas para nós, e então, ou seja, estas invasões francesas foram essencialmente a gota d'água para Portugal e nós estávamos mesmo na merda, estávamos no cocó, e portanto este vai ser o último antecedente da Revolução Liberal Portuguesa. Epá, malta, esqueci-me completamente de apresentar mais uma pessoa que também é importante para o podcast de hoje. Ela chama-se Defeito no Microfone e a tarefa dela neste podcast é ficar a fazer pi o tempo todo. Estão a ver assim no background bem baixinho. Portanto, é uma contribuição que não posso negar, não é que existe, não é algo que eu posso esconder, é imoral da minha parte, não é? Portanto, mais uma salva de palmas aqui para a nossa amiga, para o nosso amigo. Vamos continuar. Enfim, quais é que foram as consequências, agora que falamos nisso, das invasões francesas e quais é que são outros motivos de descontentamento que vão levar à Revolução? Porque as revoluções só vêm quando há descontentamento. E então, quais é que foram as consequências das invasões e outros descontentamentos? Bem, houveram muitas destruições e pilhagens. Isso é uma porcaria, não é? Houveram muitas perdas humanas, houve destruição nos campos, a família real tinha ido para o Brasil, a transferência da sede da monarquia para o Rio de Janeiro, ou seja, como a família real passou tanto tempo no Brasil, a sede da monarquia passou para o Rio de Janeiro. Isto é toda aquela história do Portugal passar a ser colónia praticamente e o Brasil passar a ser o reino, não é? Porque depois o rei não queria voltar, e a família real e a corte não queria voltar para Portugal. Pronto, isto é matéria anterior, que estou a assumir aqui que toda a gente sabe, até porque eu sei mais ou menos, não é? Enfim, o último motivo de descontentamento é a manutenção da presença inglesa em Portugal. Vai transformar o reino num protetorado inglês a partir de 1808. Ou seja, os ingleses não querem sair e vão começar quase a tomar o reino português. Vão ficar ali a mandar e isso vai gerar muito descontentamento. Então, malta, basicamente, vou parafrasear alguns parágrafos para vocês entenderem isto melhor. A ausência da família real, que estava no Brasil, desagradava aos portugueses. Com a ausência do rei e da corte, Portugal assumiu o estatuto de colónia e o Brasil de metrópole, basicamente. A presença da família real e da corte no Rio de Janeiro contribuiu para implementar medidas que favoreceram a autonomia do Brasil, como foi o caso da abertura dos portos brasileiros. Portanto, abriram os portos brasileiros e depois pronto. E o Tratado de 1810 pôs fim ao exclusivo colonial e beneficiou a Inglaterra, quer no comércio, quer na instalação de manufaturas, o que provocou a diminuição das receitas alfandegárias para Portugal, prejudicando os interesses da burguesia nacional. Então, em 1810, como já não há exclusivo colonial, a Inglaterra pode fazer comércio com o Brasil, com Portugal, pode aproveitar-se deste mercado todo, até porque eles tomaram Portugal. Isso tem Portugal tipo como fantoche deles, enfim, é o que é.
isto vai culminar na elevação do Brasil à categoria de reino, em 1815, que vai acentuar o descontentamento em Portugal, porque estamos a perder o controle do Brasil, estamos a tornar-nos nós uma colónia, e isto vai acabar no quê? Vai acabar na Revolução de 1820. No dia 24 de agosto de 1820, no Porto, vai ter lugar um pronunciamento militar, iniciando-se a Revolução Liberal. Constituiu-se uma junta provisional do Governo Supremo do Reino, que exigiu 3 coisas: uma nova governação do país, a convocação de cortes e a elaboração de uma Constituição de 1822. Dom João VI vai regressar a Portugal, então depois desta confusão toda, e Dom Pedro, o futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, fica no Brasil. Então, sobre a Constituição de 1822, as Cortes Constituintes vão elaborar a Constituição, a lei fundamental do país resultante da vontade popular, reguladora dos direitos e deveres dos cidadãos. Ou seja, a Constituição vai definir os direitos e deveres dos cidadãos, que vai estabelecer a soberania e definir as liberdades individuais. Então, esta Constituição pôs fim ao absolutismo régio e vai consagrar o novo regime político, a monarquia constitucional, a monarquia que vai seguir a Constituição. O vintismo, a primeira tendência ideológica do liberalismo português, que vigorou entre agosto de 1820 e abril de 1823, então o vintismo durou 3 anos aqui, defendia a regeneração da pátria, a divisão dos poderes políticos da Constituição, o governo representativo, a soberania nacional e os direitos e as liberdades individuais. Então, se alguém perguntar no teste o que é que o vintismo defende, é estas cenas que eu acabei de listar. Então, o que é que houve? Agora, o vintismo durou 3 anos. Porquê? Porque houve uma resistência ao vintismo e depois vamos regressar novamente ao absolutismo e aí vai haver a guerra civil. Então, 2 tendências para a família real portuguesa. Havia 2 tendências na família real portuguesa em relação ao liberalismo. Dom João VI e Dom João Pedro eram favoráveis à monarquia constitucional. Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, apoiado pela sua mãe, Dona Carlota Joaquina, vão ser defensores do absolutismo, da qual resultam tentativas de golpe de Estado absolutista. E então, em que é que isto tudo culmina? Em 1826, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro vai tornar-se rei de Portugal, com o título de Dom Pedro IV. Isto é incompatível com o facto de ser imperador do Brasil desde 1822. Então, Dom Pedro IV vai tomar as seguintes medidas. Em substituição da Constituição de 1822, vai outorgar, em 1826, a Carta Constitucional, um documento defensor do liberalismo mais moderado, que foi imposta unilateralmente pela vontade do monarca. Portanto, ele vai impor esta Constituição. Não vai ser uma cena votada nem nada disso, como a outra, que era uma cena mais popular e não sei o quê. Então ele vai abdicar da coroa portuguesa a favor da sua filha, Dona Maria da Glória, e vai definir o casamento de Dona Maria com o tio Dom Miguel, que depois de jurar a carta, ou seja, jurar a sua fidelidade, vai tornar-se regente até à maioridade de Dona Maria. Então ele vai basar de Portugal, vai ir para o Brasil e vai ficar Dom Miguel a mandar com a promessa de que vai estar fiel à carta e que depois vai ceder o poder a Dona Maria. Então porquê que o vintismo fracassou? Antes de passarmos ao que é que aconteceu a seguir a esta situação toda. Bem, o vintismo era incapaz de responder aos anseios da maioria da população. O vintismo também só defendia os interesses de um único grupo social, a burguesia. Também era incapaz de aplicar a lei, porque coisas que são menos autoritárias têm mais dificuldade de aplicar leis. Isso é uma cena que é facto e, portanto, o vintismo não vai resultar nesta altura do tempo. O vintismo está à frente do seu tempo, na minha opinião, e por fim também vai fracassar porque o proteccionismo económico não promove o desenvolvimento do país. Então calma lá, o vintismo não era... Portanto sim, vocês ouviram bem, o vintismo, apesar de ser um movimento liberal, era proteccionista, porque eles queriam justamente reduzir a dependência portuguesa face à Inglaterra, só que isto depois vai ter consequências negativas, porque nós não tínhamos condições para estar a fechar portas e assim, ao comércio no caso. Ou seja, era uma situação em que íamos perder de qualquer forma, não é? Nós ou dependíamos da Inglaterra ou fechávamos as portas para não depender, mas depois não tínhamos o que precisávamos. Então, pronto, o vintismo tentou resolver aqui este problema, mas também não conseguiu. Bora malta, portanto, já vou eu repetir aqui uma cena que eu já gravei, porque eu esqueci-me de introduzir-vos também ao meu amigo que, pronto, é um amigo do defeito do microfone que gosta de aparecer e ficar a fazer no meio do que eu estou a dizer, e estoura os vossos ouvidos. Ai, mano, estou mesmo chateado. Então, regressando ao que eu estava a dizer, mas desta vez sem o antes de voltarmos ao que estávamos a falar antes, algumas razões para a independência brasileira foram, por exemplo, o crescimento da colónia com a presença da corte, ou seja, quando a corte estava lá, a colónia cresceu imenso, a influência das revoluções liberais nos países vizinhos, outros países da América Latina, da América do Sul, também estavam a ter revoluções liberais e, portanto, isso obviamente vai influenciar o Brasil. A Inconfidência Mineira liderada por Tiradentes, que é aquele grupo maluco que o professor explicou, mas não importa, malta, enfim, a Inconfidência Mineira liderada por Tiradentes, está bem? Alguém joga no Google aí e está resolvido.
A política vintista desfavorável aos interesses brasileiros, ou seja, traduzindo este ponto, a política vintista de Portugal foi desfavorável aos interesses brasileiros, porque quando a família real estava no Brasil, acabou o exclusivo colonial, não é? E o vintismo, apesar de ser liberal, como eu já disse, vai adotar medidas protecionistas face à economia. Isso inclui o último ponto aqui, que vai ser a gota d'água que vai levar à independência brasileira, a tentativa da criação de um novo exclusivo colonial. Portanto, as políticas vintistas, que são protecionistas, vão ir contra os interesses brasileiros, que é não serem explorados por Portugal, não é? Eles não querem ter um exclusivo colonial com Portugal, eles não querem ter um comércio exclusivo com Portugal, eles querem fazer tudo o que lhes apetece, não é? Que é para ganhar mais dinheiro, que é para não serem explorados. Portanto, isto vai ser a gota d'água e depois vai haver a independência brasileira, não é? E então vamos regressar, em Portugal, ao absolutismo. Dom Miguel vai regressar a Portugal, mas não vai respeitar os compromissos e vai dissolver as cortes liberais. Então Dom Miguel diz: tranquilo, Dom Pedro, eu vou ceder aqui o trono à tua filha quando ela tiver a maioridade e vou-me casar com ela, com a tua filha, e eu sou teu irmão, que se lixe regras familiares. Foste tu que me disseste para eu casar com a tua filha, tipo, tranquilo, mas lixa-te, otário, porque agora quem manda sou eu e eu sou absolutista. Em junho de 1828, Dom Miguel vai convocar cortes à maneira antiga, por ordens, com representantes da nobreza, do clero e do terceiro estado. Portanto, ele vai dizer: vai-te lixar liberalismo, eu gosto do absolutismo, vai-te lixar. E foi aclamado rei de Portugal pelas cortes durante 6 anos, até 1834. Então, até esta data, Dom Miguel vai governar à maneira absolutista. A aclamação de Dom Miguel como rei absoluto deu origem a um levantamento militar por parte dos liberais do Porto, e agora isto é o que vai acontecer a seguir, que foi violentamente reprimido e vai provocar a fuga de muitos liberais para o estrangeiro. Então, a malta vai tentar se revoltar no Porto, vão ser violentamente reprimidos e depois vão fugir muitos liberais para o estrangeiro. Então, assim, desta forma, as ideias liberais também vão se espalhar pelo resto do mundo. Mas pronto, entre 1828 e 1834 vive-se a guerra civil entre liberais e absolutistas. Por exemplo, o levantamento militar no Porto é um exemplo de uma das coisas que aconteceu. Então este período foi um período muito instável. Apesar de termos um governo absolutista, houve muita gente que opunha-se a este governo e pronto, e houve muita porcaria. E então, com a vitória liberal em 1834, os liberais vão finalmente ganhar esta guerra civil, instaura-se definitivamente o liberalismo. E agora nunca mais vamos sair de um regime liberalista. Vamos ver, pronto, vai haver outros regimes diferentes, mas vão ser todos liberais. Long time ago. Estou só a testar se o microfone faz barulho. Enfim, vai ser muito importante a legislação de Mouzinho de Silveira, no período liberal de 1834 a 1850. A legislação foi complementada com outras iniciativas, como a publicação do Código Comercial de José Ferreira Borges para estimular o liberalismo, a abolição das corporações de ofícios mecânicos em 1834, a extinção das ordens religiosas em 1834 e a venda de bens eclesiásticos implementada por Joaquim António Aguiar. E, enfim, este período liberal de 1834 a 1850 vai dar origem ao setembrismo. Depois da instauração definitiva do liberalismo em Portugal em 1834, sucederam-se 5 governos cartistas. O resultado da sua atuação traduziu-se no favorecimento da alta burguesia. Estes governos cartistas favoreciam a alta burguesia, no agravamento das condições de vida das classes populares, na permanência do atraso da economia, ou seja, a economia continuou atrasada durante mais tempo. Estes governos cartistas não eram bons para evoluir a economia, na dependência da economia nacional face ao exterior. Portanto, estes gajos não vão ser mega protecionistas e vamos continuar a depender do comércio do exterior, no agravamento do descontentamento social e, como consequência, a Revolução de Setembro de 1836 deu início ao setembrismo, o período do liberalismo que fez regressar ao poder a tendência vintista defensora da Constituição de 1822. Então vamos ter um liberalismo desde 1834 a 1850, mas a partir de 1836 vamos sair do cartismo e vamos outra vez para o vintismo, que vai ser, neste caso, o setembrismo, só que o setembrismo segue o vintismo porque segue a Constituição que o vintismo fez em 1822. O setembrismo contou com o apoio da burguesia industrial e urbana e dos comerciantes insatisfeitos com o favorecimento dos governos cartistas aos grandes proprietários e à alta burguesia. Então, o setembrismo vai ser apoiado pela malta, pela tropa.
Então eu recomendo que vocês vejam aqui, vão verificar ao PowerPoint as características do setembrismo, as medidas que ele fez, e pronto, aqui as características todas. Então vou só ler aqui um bocadinho do quadro que está aqui no PowerPoint. Os objetivos principais do setembrismo eram revogar a Carta Constitucional de 1826, repor a Constituição de 1822, implementar os princípios vintistas mais democráticos, assentes na soberania popular, e as consequências destes objetivos vão ser golpes para a restauração da Carta, ou seja, há pessoas que vão querer restaurar a Carta Constitucional, não vão gostar da Constituição, e o setembrismo também vai resultar em instabilidade política, vai ser uma das consequências do setembrismo. Mas também tudo nesta altura dava instabilidade política, por isso que se lixe. Algumas medidas do setembrismo. Ao nível da educação, vão-se reestruturar vários graus de ensino, vai haver uma centralização da administração escolar, vão ser instalados liceus nas capitais de distrito, vão-se criar escolas politécnicas, vai-se regulamentar a instrução primária e mais aqui algumas outras coisas. Recomendo que vocês vejam a tabela, mas o que eu disse já dá-vos a manha da cena. Ao nível económico, vão-se adotar medidas proteccionistas com visa a proteger os interesses da pequena e média burguesia. Portanto, o vintismo é isso, é o que eu estou a dizer, vai ser da malta. Nós não vamos favorecer os mega ricos, vamos favorecer os médios. Isto é do caraças, meu. Eu sou setembrista. Vai-se adotar uma nova pauta aduaneira em 1837 para reduzir a dependência face ao exterior. Portanto, mais uma vez, vamos tentar não depender tanto do exterior. O setembrismo promove a não dependência face ao exterior. A nível económico também vai-se promover o desenvolvimento industrial, com o início da mecanização e a criação de associações empresariais. E, por fim, ao nível económico também vai-se realizar a primeira exposição industrial portuguesa. Pronto, isto não tem assim tanta importância. Mas, enfim, a nível administrativo, vai-se promulgar o Código Administrativo de 1836, que vai reduzir o número de concelhos e dividir o país em distritos, concelhos e freguesias. Ao nível financeiro, vai-se reduzir a despesa pública mediante o recurso à diminuição dos vencimentos do funcionalismo. Ao nível político, vai-se repor a Constituição de 1822, como eu já disse, até à aprovação de uma nova lei constitucional, até que se aprove a Constituição de 1838, que vai ser influenciada pela Constituição Espanhola de 1837, pela Constituição Belga de 1831 e pela Constituição de 1822, obviamente. Esta vai instituir a soberania da nação e a divisão tripartida dos poderes. Então é em 1838 que vai existir a divisão tripartida dos poderes. Esta Constituição vai pôr fim ao poder moderador do rei, que passou a dispor apenas do poder executivo, podendo dissolver a Câmara dos Deputados, nomear e demitir o governo. Esta Constituição vai também criar um sistema parlamentar bicameral, ou seja, vai haver a Câmara dos Deputados, eleita por 3 anos, e a Câmara dos Senadores, eleita por 6 anos. Vai atribuir o poder legislativo ao Parlamento, o Parlamento vai ter o poder legislativo. Vai ser estabelecido o voto censitário e direto e, por fim, a Constituição de 1838 vai consagrar o poder judicial exercido por juízes e jurados. Então, qual é que foi a crise do setembrismo e como é que vai ascender o cabralismo? Então, o setembrismo tinha qualidades, tinha defeitos, mas gerava instabilidade, e então os últimos tempos do setembrismo, entre 1839 e 1842, ou seja, após a criação da Constituição de 1838, vão ser marcados estes tempos pelas rivalidades entre tendências do liberalismo e pelo avanço das forças conservadoras, incluindo miguelistas, portanto, pessoas que ainda eram a favor de Dom Miguel. A 27 de janeiro de 1842, o sétimo e último governo setembrista vai ser derrubado pelo golpe do ministro da Justiça, António Bernardo da Costa Cabral. Daí é que vem o cabralismo. Estão a ver, estão a apanhar a cena. E vai-se proclamar a restauração da Carta Constitucional e abolir-se a Constituição de 1838. Assim, termina o ciclo político vintista, iniciado em 1836, com o setembrismo. Então, o cabralismo vai assentar nas seguintes características. Eu sei que sentar é uma palavra muito engraçada, mas ignorem essa parte. Bem, vai restaurar a Carta de 1826, a Carta Constitucional, a Constituição dos ricos. Pronto, enfim, é assim que eu gosto de escrever. O cabralismo vai defender a ordem pública, vai promover o desenvolvimento económico através das obras públicas e do fomento industrial. Portanto, o cabralismo aqui vai sim promover a industrialização. O último governo da Carta Constitucional não promoveu a economia muito bem, mas este aqui vai. O cabralismo também vai apoiar o grande comércio, a finança e os grandes latifúndios. Vai incrementar as atividades financeiras associadas ao investimento e à especulação em torno de títulos e investimentos do Estado. E o cabralismo também vai reforçar o poder administrativo e centralizador do Estado. Então, medidas do cabralismo: políticas de defesa da prevalência do rei sobre os outros poderes políticos. Portanto, no cabralismo o rei manda mais, no setembrismo, que é baseado no vintismo, manda menos.
O cabral-lismo vai defender um liberalismo moderado e conservador, então eles são liberalistas. Atenção, liberalistas não existe, eu farto-me de dizer isso e depois corrijo-me. É liberais. Então o cabral-lismo é liberal, é um regime liberal. O liberalismo foi implementado definitivamente a partir de quando eu vos disse. Mas há aqui estas duas vertentes do liberalismo, que é o setembrismo e o cabralismo. Então o cabralismo é mais conservador, é mais moderado e ainda dá mais importância ao rei do que o setembrismo. Então as leis administrativas vão ser a adoção das leis da saúde, que proibiam os enterramentos nas igrejas. Isto vai levar a cocó, vocês já sabem, é uma tal Maria que vai-se passar. Enfim, vai haver um reforço da centralização do poder do Estado, a adoção de um novo código administrativo, vai ser reduzido o número de municípios, vão ser extintas as companhias de ordenanças que recrutavam localmente mancebos para o exército. Economicamente, vai-se criar o Banco de Portugal, vai ser elaborado o cadastro das propriedades fundiárias, vai ser criada a 10ª Industrial, vai haver a criação da Companhia das Obras Públicas de Portugal em 1844, vai ser criado o Tribunal das Contas em 1849 e, financeiramente, por fim, vai haver uma concessão de privilégios pelo Estado, facilitando a atividade financeira especulativa em troca de empréstimos. Vão ser publicadas as leis fiscais em 1845, como a contribuição predial e industrial. E então, isto, depois destas medidas todas do cabralismo, qual é que vai ser a reação? Bem, vai ser a revolta da Maria da Fonte. Quais é que são as características desta revolta? Começou no Minho e alastrou-se atrás dos montes, às beiras e ao centro do país. Não teve uma liderança clara, agregando absolutistas, radicais, esquerdistas, moderados e até mesmo cartistas, então a malta passou-se toda, assim, unanimamente. Foi quase universal que o cabralismo deu porcaria. Imaginem, a Maria da Fonte não existe, o nome que se dá à revolução não é baseado em nenhuma figura concreta, portanto, provavelmente houve uma Maria da Fonte, mas não há aqui nenhuma Maria da Fonte efetivamente na realidade. A revolução simplesmente chama-se da Maria da Fonte. Mas toda a gente se passou. A revolução também ficou associada ao aumento dos impostos, ao cadastro das propriedades e à proibição dos enterramentos nas igrejas. Portanto, eu disse que isto ia dar cocó porque, ou seja, aumentaram os impostos e proibiram os enterramentos nas igrejas, então a malta não conseguia mais enterrar as pessoas da forma que eles gostavam e isso, com a fé das pessoas muito forte, deu porcaria, a malta passou-se. Nesta revolta destruíram-se cartéis, cartórios e outras repartições públicas, a malta saiu a partir de tudo. Esta revolta não teve um programa político definido e defendeu a descentralização administrativa. Portanto, a malta não gostou da centralização, defendeu a descentralização e acabou aqui este tópico da Revolução Liberal Portuguesa, que eu já tinha coberto, mas achei importante rever neste podcast porque senão ficava incompleto o tema. Então, malta, está falada a Revolução Liberal Portuguesa, já está coberto esse tema, novamente. E então vamos aqui falar sobre o liberalismo no geral. Este PowerPoint, a fonte de informação que eu vos estou a passar, é literalmente essa. É um PowerPoint chamado O Liberalismo no Geral. E então, esperando que o bzz não esteja muito mal, porque este microfone está mesmo com defeito, eu já vi aqui que está com o fio meio furado, eu vou ter que experimentar o microfone que Shoutout Braga ofereceu-me muito simpaticamente. Ainda não experimentei porque este, em princípio, é melhor, é um microfone mesmo à séria, mas já está assim meio fodido. E enfim, o Estado Liberal substituiu a hereditariedade e o nascimento enquanto critérios de acesso e desempenho a cargos públicos. Portanto, no Estado Liberal não há aquela cena de o meu filho é rei porque eu sou rei. Tipo, não existe isso no Estado Liberal. Portanto, o Estado Liberal dá cabo disso. O poder, a soberania no Estado Liberal, reside na nação, nos cidadãos, e não no rei como num Estado absolutista. Portanto, isto é algo que muda também no Estado Liberal. E os cidadãos ativos em igualdade de direitos exercem a soberania nacional. E este é um princípio segundo o qual o poder pertence à nação. Portanto, mais uma vez, o direito está nos cidadãos, e eles é que exercem a soberania nacional, não é o rei. Portanto, no Estado Liberal rejeita-se o princípio de legitimidade dinástica, segundo o qual o poder era exercido por via hereditária. Caguei nesta frase, percebam o que eu disse antes. Enfim, o Estado Liberal deve garantir o quê? Em primeiro lugar, as liberdades individuais, a segurança contra os abusos do poder judicial, a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, a livre circulação de pessoas, a liberdade de escolha, da educação e do ensino, as liberdades económicas, que no caso são o direito de propriedade, a liberdade de iniciativa e a liberdade de comércio, a liberdade de pensamento, ao nível político, filosófico e religioso, incluindo a liberdade de culto, a liberdade de expressão e de opinião, de imprensa e de uso de palavra,
E por fim, a liberdade de reunião, de associação e de manifestação. Portanto, o Estado liberal é liberal, enquanto o Estado absolutista e opressor é opressor e absolutista. Então, o Estado liberal vai defender as liberdades individuais, económicas, de pensamento, de expressão e opinião e de reunião, associação e manifestação. Isto é o gist of it. Então, defende um Estado laico que não apoia a religião nem é relacionado com a Igreja, garantindo aos indivíduos a liberdade de consciência e o direito de expressar as suas crenças. Portanto, a Igreja deixou de ter um papel dominante, acentuando-se um sentimento anticlerical. As ordens religiosas foram extintas, tal como aconteceu em Portugal em 1834. Os bens da Igreja foram confiscados e nacionalizados e depois vendidos em asta pública. Portanto, lixaram para a Igreja e venderam as coisas da Igreja. Separou-se o Estado da Igreja e criou-se o registro civil. Portanto, o Estado separa-se da Igreja, reafirmo isto. O ensino tornou-se público e laico. Portanto, o ensino não depende da religião e tornou-se público, é para toda a gente. E vão haver aqui, apesar do voto ser um direito da população, vão haver limitações ao voto universal. Em primeiro lugar, pela cultura, daí a importância do investimento na educação, pelos impostos, o censo, o sufrágio censitário, ou seja, só pagam os que possuem mais rendimentos. Enfim, isto é uma coisa que, como a professora explicou, era necessária, porque imaginem, as pessoas que têm rendimentos são as pessoas que estão educadas. E se um monte de pessoas não educadas começam a votar, é muito fácil abusar dessas pessoas, é muito fácil manipulá-las. É só chegar a um populista que a democracia cai. Simplesmente as pessoas votam todas no populista, que mente simplesmente e depois toma ao governo porque as pessoas são burras e não perceberam o que é que fizeram. Então pronto, isto do censo soa um bocado mal, mas nesta altura era necessário, considerando que a maior parte das pessoas era analfabeta. Então diferenciam-se entre cidadãos ativos e não ativos. Os cidadãos ativos são os que possuem um determinado rendimento e instrução. E os cidadãos passivos, a maioria, estavam impedidos de exercer o direito do voto, porque não tinham o rendimento ou o nível de instrução exigidos. Portanto, o critério aqui era o rendimento e a instrução. Então, o liberalismo, para além da liberdade política, vai defender a liberdade económica e a liberdade de concorrência, o direito à propriedade privada, a livre iniciativa e a não intervenção do Estado na economia. Adam Smith vai ser o fundador do liberalismo económico. Entre as suas ideias destaca-se a defesa da livre iniciativa, considerada fundamental para a evolução económica das nações. Então, entre as ideias de Adam Smith, destaca-se a ideia da livre iniciativa. Das ideias de Adam Smith também se destaca a ideia da liberdade de comércio, sem obstáculos à livre circulação. Portanto, Adam Smith acha que o comércio deve ser mundial, não deve haver taxas absurdas em país nenhum para impedir o comércio, seja o que for. Também destaca-se a ideia do livre cambismo e da lei da oferta e da procura, associada ao fim das políticas proteccionistas do mercantilismo. Portanto, a ideia do livre cambismo entra em oposição às ideias proteccionistas do mercantilismo. Também se destaca a ideia da intervenção mínima do Estado. Portanto, Adam Smith acredita na mão invisível, não é? Portanto, ele acha que o Estado não deve intervir na economia e que a economia autorregula-se através da ideia da mão invisível. Destaca-se também a ideia dos interesses económicos dos cidadãos e da livre gestão dos seus negócios e propriedades, e também destaca-se, por fim, a ideia da propriedade privada da terra, livre de encargos senhoriais. Portanto, o Adam Smith é contra todas as cenas que não são capitalistas. E então, por fim, malta, para terminarmos este tópico, vão haver limites à universalidade dos direitos humanos. Aqui a ideia do liberalismo, do iluminismo, tudo isso vão ser movimentos que vão defender ideias de direitos humanos. Só que estes direitos não se aplicam à escravatura, porque vai-se manter, vai haver uma manutenção da escravatura, embora lentamente cresça um movimento que defende a abolição da escravatura. Mas este vai crescer lentamente, a escravatura não vai ser abolida já. Foram vários os fatores que vão contribuir para a abolição da escravatura, eventualmente. Enfim, a defesa dos princípios iluministas, como a igualdade e a liberdade, só que antes, sim, até isto crescer mais, eles não vão ser aplicados para os escravos, isto porque existia muito racismo que surge do interesse económico. É o que o professor também está farto de nos explicar. Surgem também associações abolicionistas que denunciam as práticas esclavagistas. Portanto, são associações que querem abolir a escravatura. Vai haver uma diminuição do interesse no tráfico de escravos, que vai ser considerado um entrave ao trabalho livre, necessário à Revolução Industrial e à generalização do liberalismo económico, e vão haver insurreições levadas a cabo por escravos. Portanto, os escravos também vão se começar a passar. Deixa-me ver aqui o que é uma insurreição. Insurreição. What the hell is this crap? Levantar-se, portanto, ameaçar, insurgir-se, ok, então os escravos vão se passar. Eu pensei bem.
Então, malta, vamos passar a falar sobre a industrialização e quais é que foram as transformações económicas na Europa e no mundo nesta segunda fase da industrialização. Aqui no podcast nós já falamos sobre a prioridade inglesa na industrialização, mas agora pronto, vamos saltar aqui para a segunda fase da industrialização, quando a industrialização começa a ser uma coisa mundial, mais ou menos. Enfim, esta segunda fase caracteriza-se pela aplicação de inovações na máquina a vapor. Vai haver também a invenção do motor de combustão interna ou de explosão, a utilização do petróleo, do gás e da eletricidade como fontes de energia. Vai ser desenvolvida a siderurgia, que é os caminhos de ferro, e a química, beneficiando de vários progressos cumulativos, ou seja, um progresso leva a outro, e dos inventos aplicados a diversos setores. E por fim, novos países vão desenvolver-se, como os EUA, associados aos desenvolvimentos técnicos e científicos. Então o EUA vai se desenvolver-se muito, os Estados Unidos da América vão desenvolver-se muito aqui no lado técnico e científico. Isto vai ser muito importante e vai caracterizar a segunda fase da industrialização. As economias nacionais adquiriram uma nova dinâmica assente no primado do lucro. A lei da oferta e da procura assumiu-se como um mecanismo organizador dos mercados. As crises cíclicas do capitalismo eram entendidas como fenómenos autorreguladores do mercado. As pessoas acham que as crises que são ciclo é na boa porque faz parte do processo e vai ficar tudo bem. E a economia mundializou-se e os países industrializados vão depender das matérias-primas dos países em desenvolvimento. Então vai haver aqui uma relação que nós depois já vamos desenvolver daqui a um bocadinho. As políticas económicas oscilaram entre o livre-cambismo, como foi o caso da Inglaterra, e o protecionismo, fomentado pelos Estados Unidos. Portanto, as políticas vão variar aqui muito nesta altura. E, por fim, as economias vão tornar-se cada vez mais interdependentes e interligadas. Portanto, vamos sair do período, por exemplo, do mercantilismo, em que cada país tinha muito a sua própria economia e os países também estavam sempre à porrada e não se conseguiam entender, então não se fazia nada. Vamos passar deste mundo para um mundo muito mais interligado e interdependente. Então, a industrialização foi impulsionada por outros fatores. Em primeiro lugar, novos métodos de produção e de fabrico, devido à racionalização dos métodos de trabalho, ou seja, à aplicação do taylorismo e da estandarização, portanto, estandardização. Portanto, esta palavra vem de standard, que é uma palavra do inglês que significa o padrão. Portanto, o taylorismo não sei o que é, esqueci-me. Olha, vou dar aqui uma pesquisada, vou sacar aqui do móvel, vou dar aqui taylorismo, vamos lá ver, vamos aprender todos juntos, não é, malta? Porque não sei se vocês sabem, pá, eu faço isto no improviso, não é? É assim que eu estudo também. Então o taylorismo, se aparecer a Taylor... Não aparece a Taylor Swift. O taylorismo, a administração científica, é um modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração de empresas. Portanto, vai ser aplicada a administração de empresas daquele bacana, do Taylor, e a standardização vem da palavra standard, que é padrão, ou seja, aqui está-se a dizer que essencialmente as fábricas vão fabricar as coisas num padrão, vai haver um padrão de produção, vai-se fabricar muito da mesma coisa, vai haver superprodução, enfim. Ou seja, vai haver um aumento da produção, um fabrico de novos produtos, e isto tudo vai alterar os padrões de consumo. Então, a industrialização vai resultar em um aumento de produtividade, na redução dos custos, porque as fábricas ajudam muito a produzir em massa. Vai haver um aumento significativo dos lucros, não é? Porque a produção em massa também resulta em lucros em massa. Vai haver um desenvolvimento da indústria e a expansão dos mercados, contribuindo para a consolidação do capitalismo industrial. Vai haver um crescimento do crédito bancário. A industrialização vai favorecer a associação do capital industrial e bancário para reforçar o investimento e alargar as empresas. Portanto, vai crescer o dinheiro, vai crescer as empresas, vai crescer isto tudo. Para serem reduzidos os custos e para aumentarem os lucros, as empresas vão optar pela concentração através da compra ou fusão, dando origem a grandes grupos económicos. A concentração horizontal agrupava empresas do mesmo tipo e a concentração vertical englobava empresas de diversos ramos de atividade, complementares entre si. Portanto, vai haver duas formas de junção de empresas. Vai haver a horizontal e a vertical. A horizontal é empresas do mesmo tipo que juntam-se todas, que fundem-se para serem criados grandes grupos económicos. E a vertical, que vão ser empresas de diversas coisas diferentes a juntarem-se, mas depois vão ser complementares nos seus lucros. Então isto existe até hoje e hoje em dia é algo que é muito grande, assim, grupos económicos muito grandes. Se nós formos ver, são relativamente poucos grupos económicos que são donos de praticamente tudo hoje em dia e, portanto, isto começou aqui, não é? O desenvolvimento industrial não ocorreu da mesma forma em todo o mundo. Então vamos realçar aqui alguns países. Enfim, na Alemanha houve uma divisão territorial em vários estados, uma união política na segunda metade do século XIX,
O fim das taxas aduaneiras nas relações comerciais entre os Estados alemães é algo a notar. A vitória na Guerra Franco-Prussiana em 1970 vai ser importante para o desenvolvimento da Alemanha industrial. E também vai ser criada na Alemanha uma indústria extrativa e metalúrgica forte, porque eles têm lá muita coisa para extrair, então eles vão extrair muita coisa. No entanto, na França, havia absolutismo no século XVIII, enquanto noutros países não havia. Vai ser conturbada a política e socialmente. A França vai haver muito... Pronto, a França está sempre conturbada, não é? A população no geral possui um baixo poder de compra, as pessoas na França são relativamente pobres. A França vai permanecer uma sociedade essencialmente rural, ou seja, a industrialização na França vai surgir mais tarde e vai haver ainda muita gente a viver em ambientes rurais. A partir da segunda metade do século XIX, a França desenvolve os caminhos de ferro, a indústria têxtil e a metalúrgica, portanto vão desenvolver nesta altura, e na primeira metade do século XX vai desenvolver a indústria automóvel. Enfim, nos Estados Unidos temos 13 colónias americanas dependentes da Inglaterra. Vai haver um processo de independência no final do século XVIII. A burguesia do ZEUA é muito forte. A riqueza em matérias-primas agrícolas e industriais é algo que simplesmente dá uma grande vantagem no ZEUA para a industrialização, para a produção, etc. Vai haver uma criação de um mercado interno bem desenvolvido. Vai ser criado um sistema de transportes. E vai haver um desenvolvimento da indústria do algodão, lã, metalurgia, caminhos de ferro e eletricidade. Os Estados Unidos vão fazer quase tudo, porque é um país gigante e é um país muito, muito rico em muitas coisas. Bem, o Japão é um país com uma forte tradição feudal, ou seja, do campo. Deixem-me dar aqui um double check disto. Feudal. O feudalismo é caracterizado por baixa tecnologia e por subsistência. Portanto, o Japão era subsistente, ele não queria depender de ninguém e era um país muito rural, isolado em relação ao resto do mundo. Só que no surgimento da dinastia Meiji, que isto significa a dinastia iluminada, vai haver um início do processo de modernização e a contratação de técnicos estrangeiros e o envio de estudantes japoneses para aprenderem a industrialização. Isto, junto com uma forte intervenção do Estado, vai levar a um desenvolvimento da indústria de seda, algodão, siderurgia, construção naval. Portanto, o Japão vai passar de um país principalmente rural, feudal, para um país mega desenvolvido. E então, quais é que são as crises cíclicas do capitalismo do século XIX? Portanto, quando não se consegue escoar a produção, isto significa há uma produção excedentária, há demasiada produção, há uma oferta maior que a procura, há uma crise de superprodução, vai haver uma acumulação de estoques, o que resulta numa descida dos preços que comprometem os lucros. Então, quais é que são as soluções para este problema quando se faz superprodução? Para evitar a descida dos preços é preciso destruir os estoques. Então vão haver cortes drásticos nas despesas, na mão de obra em especial, por exemplo, nos salários, cortam-se os salários, ou seja, vão ser salários mais baixos e pagam-se menos horas de trabalho às pessoas, o que resulta em subemprego, ou seja, há pouco emprego e também há desemprego, e então perante subemprego e desemprego existe uma redução do poder de compra, uma redução do consumo. Os cortes nas despesas também resultam na redução da compra de matérias-primas. Isto alastra a crise a todos os setores da economia e é preciso buscarmos o recurso ao crédito. Ou seja, as empresas ficam endividadas e ou fazem o lockout, que é parar a produção, ou vamos a falências. Portanto, isto é o resultado da superprodução, que é inevitável porque é o ciclo do capitalismo. Então, a crise generaliza-se a vários setores da economia. As crises capitalistas são cíclicas, como eu já disse, repetem-se com frequência e o estado periódico de agudo mal-estar e de mau funcionamento da economia é o resultado, é o final. Então, vamos fazer aqui, vou-vos dizer aqui o ciclo do capitalismo. Então, as crises capitalistas são crises de superprodução. Isto é quando o capitalismo deixa de funcionar. É quando há uma crise de superprodução. Então, há maior oferta que procura, então há uma acumulação de estoques, há uma baixa nos preços, há uma quebra nos lucros das empresas, há paralisações e falências, há desemprego, há uma quebra no consumo, o que resulta numa maior oferta do que procura, acumulação de estoques, baixa de preços, estão a perceber? Portanto, é bom ver aqui este círculozinho que está no PowerPoint, que mostra todas as cenas, isto é fácil de entender. Enfim, podemos afirmar que as crises cíclicas são, em larga medida, geradas por excesso de livre concorrência. Ou seja,
A livre concorrência incentiva a iniciativa privada, favorece o aumento constante de produções, portanto, sempre que há mais concorrência, está toda a gente a produzir cada vez mais para competir uns com os outros, e há um aumento dos lucros dos países desenvolvidos. A livre concorrência também defende a não interferência do Estado na economia, ou seja, toda a gente deve poder competir na economia sem o Estado impedir, sem o Estado monopolizar, etc. A livre concorrência cria um mercado com capacidade de se autorregular. Isto é daqui que vem o ciclo. Vai acabar sempre em tipo crise, mas depois volta a aparecer de novo. Portanto, a livre concorrência cria um mercado com capacidade de se autorregular e verifica-se um equilíbrio entre a oferta e a procura, até que depois dá porcaria. Pronto, enfim, eu estou a tentar meter aqui a minha opinião nisto, mas há coisas que são factos e pronto. O que eu estou a dizer, a livre concorrência incentiva aqui estas coisas todas. Então, a civilização industrial e a divisão internacional do trabalho. Como é que o trabalho vai ser dividido internacionalmente? Bem, o século XIX é o século da mundialização da economia. É o século em que a economia torna-se basicamente mundial. E então há um rápido crescimento do comércio a nível mundial. Quais são as causas? A revolução dos transportes. Como é que o comércio passa a ser mundial? Bem, isto tem tudo a ver com os transportes. O comboio e o barco a vapor são dois exemplos muito bons. A revolução dos transportes encurta as distâncias e alarga os mercados, portanto é muito mais fácil transportar as mercadorias, é muito mais fácil fazer comércio quando não precisamos andar ou navegar bué da tempo para chegarmos aos sítios para vender as coisas. Outra causa para o rápido crescimento do comércio a nível mundial é a própria revolução industrial, que aumenta a produção industrial, ou seja, surgem as fábricas que produzem em massa, e quando tu produzes em massa, às vezes o teu país não é suficiente, é preciso vender para mais sítios. Há uma produção em série, ou seja, há uma massificação da produção, produz em massa, é um bocado aquela lógica do standard, também faz um padrão e faz milhares e milhares do mesmo produto, em série, não é? E então há uma maior procura, devido à industrialização, devido à produção em massa, de matérias-primas. E é aqui que os países menos desenvolvidos entram. E por fim, a última causa para o rápido crescimento da economia a nível mundial é o crescimento demográfico. Ou seja, há um maior número de consumidores e então há maior oferta de mão de obra. Ou seja, isto são duas coisas que funcionam uma com a outra. Há mais pessoas a comprar e há mais pessoas para trabalhar também para fazer o produto para as pessoas comprarem e para ganharem dinheiro para comprarem. Portanto, isto funciona, é mesmo a mãozinha ali do capitalismo. Enfim, a mundialização da economia consiste no sistema de trocas que é mundial, multilateral e desigual. É mundial porque envolve um maior número de países e isto resulta do desenvolvimento dos transportes. É multilateral porque é entre países industrializados, a Europa do Noroeste e a América do Norte, e países não industrializados, a Europa Mediterrânica e Leste, África, Ásia, América Latina e Oceânica. Então temos aqui dois lados. É o lado industrializado e o lado não industrializado. E é desigual, profundamente desigual, porque nem todos os países /colónias participam de igual forma ou com igual lucro. Portanto, alguns ganham mais, outros ganham menos, mas ambos ganham. Mesmo assim, sim, ambos ganham, mas isto é profundamente desigual de qualquer forma. Enfim, um aumento da população resulta num aumento da produção industrial e agrícola e um aumento da industrialização resulta num aumento da procura de matérias-primas. Isto tudo resulta no desenvolvimento da economia nos países menos desenvolvidos. E é aqui que surge a especialização, isto é, a exploração das potencialidades de cada região em função das necessidades do mercado. Cada sítio fornece o que consegue ao mercado, mesmo isto sendo desigual. Um país que tem muitas matérias vai fornecer as matérias, um país que tem condições para ter muitas fábricas vai fazer muitas fábricas. E então a especialização permite o progresso económico das nações mais pobres. E isto é graças ao efeito de arrastamento. Com um país a desenvolver-se, devido à economia mundial, desenvolvem-se todos. E então como é que funciona a divisão internacional do trabalho? Os países industrializados fazem a indústria, é a principal atividade económica deles. Há uma concentração da mão de obra na atividade industrial e estes países são responsáveis pela produção de produtos transformados, ou seja, eles pegam na matéria-prima e transformam. Eles realizam a exportação de capitais, permitem maiores investimentos e, por fim, os países industrializados realizam a exportação de capitais, ou seja, permitem maiores investimentos no estrangeiro. Bem, os países em desenvolvimento fazem a agricultura ou mineração, que é a principal atividade económica deles, vão ser profundamente especializados, vai haver aqui nos países em desenvolvimento uma profunda especialização, isto é o efeito de arrastamento, e então eles estão dependentes dos produtos transformados, das tecnologias e dos investimentos dos países industrializados. Eles fornecem as coisas que eles têm e fazem o que eles conseguem, mas estão dependentes dos outros. Portanto, é desigual, é complicado este sistema, mas resultava. E então isto significa que cria-se zonas económicas especializadas e complementares. Então, cada zona faz o que consegue fazer e todas elas trabalham juntas para termos o comércio mundial que temos até hoje. Só que pronto, as coisas são muito diferentes hoje do que eram nesta altura, mas pronto. Enfim, último slide.
O desenvolvimento industrial fez da Europa o centro da economia mundial, permitindo que regiões mais dinâmicas, como a Inglaterra, França e a Alemanha, investissem capitais no mundo inteiro, exercendo uma supremacia efetiva noutros territórios. Por exemplo, a América Latina, a África e a Ásia. Portanto, nós, europeus, mandávamos aqui nestes sítios, completamente, porque eles dependiam de nós e nós explorávamos estes países, não é? Que permaneceram pouco industrializados. Portanto, é assim que isto funciona. Os países industrializados exploram os não industrializados, mas todos evoluem, efeito de arrastamento, especialização, etc. O colonialismo foi uma forma de domínio exercido pelas potências europeias sobre estes territórios atrativos, que eram, em simultâneo, fornecedores de matérias-primas baratas e mercados de escoamento de produtos industriais. Então ainda havia colonialismo aqui, ainda havia colónias. E nós, os europeus, tivemos muitas colónias, muitos dos sítios que hoje em dia são países eram colónias nossas que nós simplesmente aproveitávamos para ter as matérias-primas. Enfim, nenhuma região escapou a este domínio financeiro e económico das potências industriais europeias que, a partir das décadas de 70 e 80, no século XIX, se empenharam na conquista de territórios em África e na Ásia. Então nós saímos a matar geral, a conquistar geral, nos sítios que eram pouco desenvolvidos, para podermos explorar as matérias-primas, para depois fazermos a industrialização no nosso próprio país. Então, através do imperialismo, uma política de domínio sobre outros povos e territórios, o imperialismo é o que a Rússia quer, por exemplo, hoje em dia, eles querem esta lógica do império, esta lógica do vamos dominar tudo, vai ser tudo nosso e depois vai tudo funcionar da forma que nós queremos. Bem, através do imperialismo, as potências europeias alargaram a sua área de influência com a criação de impérios coloniais. Então, é isto que vai se estabelecer aqui. E malta, está feito o podcast, está dada a matéria, já falamos sobre tudo e, portanto, vou-vos mandar um beijinho, por favor mandem condolências ao meu microfone, que é para ele ficar bem, e é isso, malta. Amo-vos muito e até já. Há uma produção em série, ou seja, há uma massificação da produção, produz em massa, é um bocado aquela lógica do standard, também faz um padrão e faz milhares e milhares do mesmo produto.